Bezerra Hashem, Daf Samech Tratado de Eruvin. Estamos no Daf Samech Dalet Amud Bet, Daf Samech Dalet no verso, na última linha, Amar Rav Sheger, Mishum Rabi Elazar ben Azariah. Meio de uma sugiá, em relação à pessoa que bebeu vinho. Agora falar um outro ensinamento. Amar Rav Sheger, Mishum Rabi Elazar ben Azariah. Falou o sábio em nome de Rabi Elazar ben Azariah. Yacholam Niftor et Kol Olam Kulo Minadi. Rabi Elazar ben Azariah tem um argumento que pode inocentar todo o povo de Israel do julgamento. O julgamento aqui é o julgamento que Hashem vai julgar o povo de Israel depois que Mashiach vai chegar. Miyom shecharav bet hamikdash ve'ad achshav. Esse argumento consegue inocentar o povo de Israel do dia da destruição do templo até hoje. Shinemar, como está escrito, Lachen shimin azot aniyav shchurat velo miyain. O profeta fala para o povo de Israel, depois que o profeta já falou todas as tragédias da diáspora, o profeta consola o povo de Israel. Lachen shimina zotania. O profeta fala para o povo de Israel escutar e chamar o povo de Israel de pobre. O shchurat velomiyain, fala Yeshaya, Anavi, que o povo de Israel está embriagado, mas não de vinho, embriagado dos sofrimentos da diáspora. Fala Belazar que todo o povo de Israel está embriagado na galut, na diáspora. E aparentemente a Belazar fala que o povo de Israel não está responsável dos seus atos e dos seus pecados. Agora fica na frente sobre qual pecado da Belazar se trata. Fala Marameite e perguntam os sábios. Shikor mikromekach, uma pessoa que está embriagada, se ele comprou algum objeto, isso é válido, é dele. O mimkaró, mimkar, se ele vendeu, está vendido, ele não pode voltar atrás. Avara verá jejbamitá, se ele transgrediu uma alahá, está condenado à morte por causa disso. Memitinoto, está condenado à morte, ele recebe essa pena. Malkot, se ele tem que ser chicoteado por esse pecado. Malkinoto, chicoteiam ele. Klalosh el-davar, a regra geral é hareu que piquer relchol davar. Para todos os aspectos, uma pessoa embriagada é como se fosse uma pessoa lúcida. E lá para ter uma diferença, shipatur minat filah, a pessoa embriagada não precisa rezar. Vimos o conceito anteriormente que é uma pessoa que não consegue conversar com o rei com seriedade, com peso, ele não pode conversar com Hashem também. Você vai contra Rabi Elazar ben Azariah? Rabi Elazar ben Azariah fala que uma pessoa embriagada ela não está responsável dos seus pecados. E a gente vê diferente daqui, uma pessoa embriagada está sim responsável dos seus pecados. Responde agora, liftor de que amar. O que Rabi Elazar ben Azariah queria falar que ele pode inocentar o povo de Israel? Nami midin tefilá, o que ele pensou é com relação às leis da reza, que o povo de Israel não está responsável se rezou sem kavaná, sem concentração. Com uma pessoa embriagada que não consegue se concentrar, também o povo de Israel está embriagado das dificuldades e dos sofrimentos da galu, da diáspora, e não está responsável se eles não vão rezar com concentração. Mesmo que nós estamos obrigados a rezar, uma pessoa embriagada não está obrigada a rezar, falam os comentaristas. Uma pessoa embriagada não está obrigada a rezar agora, porém depois que vai passar o efeito ele vai estar obrigado a rezar outra vez. Se nós não vamos rezar porque estamos embriagados por causa da galut, nós vamos ficar muito tempo sem rezar, com certeza isso não pode. Por isso fala Belazar que consegue inocentar o povo de Israel que não rezou com concentração. Continuamos a Rabi Hanina. Fala Rabi Hanina, lo sham. Quando é que os atos de uma pessoa embriagada são atos válidos e a pessoa está responsável a esses atos? Ela somente se a pessoa não bebeu tanto vinho, não está tão embriagado quanto o Lot. Quando Lot estava com suas filhas. Porém, se ele sim bebeu e está como Lot, completamente inconsciente, ele está isento de todos os castigos. E também se ele comprou um objeto não é dele, e se ele vendeu um objeto também não está vendido, porque ele não estava responsável do que ele fez, e está completamente inconsciente. Continuando, Rabi Hanina falou, Rabi Hanina, Kolamapik magien beshat ga'ava, toda pessoa que não reza quando ele está embriagado, ele está protegido de sofrimentos. Hashem protege essa pessoa de sofrimentos, uma vez que a pessoa respeitou Hashem, ele não rezou embriagado. Shinemar, a fonte disso, Gavá, Piqué, Meganim, Sagur, Chotam, Tsar. Falou o Passuca, a pessoa que não reza porque está embriagado, automaticamente ele vai ser salvo dos sofrimentos. Fala, mamãe, Mashma de Hayapik, Lishna de Avuriu. Qual é a prova que essa palavra Apik, Gavá, uma pessoa embriagada, Apik e Meganim,
ele deixou passar a reza, o namorado sabe que essa linguagem de apik significa passar. Dirtiv, como se diz no Pasuk, Achai Bagdu Kemonacha. Fala Yov, depois que ele começou a receber os sofrimentos, Yov era uma pessoa muito bem sucedida. Hashem testou Yov com todo tipo de sofrimentos. E os amigos de Yov, os irmãos de Yov, traíram Yov. Fala Yov, meus irmãos me traíram rapidamente como a passagem de um rio, que é a Apik Nehalim Yavor. Assim como um rio passa com rapidez, também os companheiros de Yov traíram Yov. A gente vê que a palavra apik significa passar, o passar do rio. Bem, com relação à reza, a pessoa deixou passar a reza, não rezou porque está embriagado. Essa é a de Rabi Hanina. Rabi Yochanan amar para Rabi Yochanan. Kol she'eno mapik itmar. O que o Pasuk vem falar é que a pessoa não fez mapik. Mapik significa revelar. A pessoa não revelou seus pedidos na reza, uma vez que ele estava embriagado. Fala, mamãe mashma daí mapik lishna de gluio. Qual é a fonte que essa palavra mapik significa revelar? Dirtiv, como se diz no Pasuk, vairu apik emai, vaigalu mosdot tevel, na Kriyat Yamsuf, na abertura do mar, se revelou as águas subterrâneas, vaigalu mosdot tevel, se revelou o chão do mar. A gente vê que a linguagem de apik é revelar, que também, se diz no Pasuk, a pessoa deixou de revelar sua reza. Ele vai receber essa recompensa. Pergunta Mirtik Dai Mashma Ben Lemar Ben Lemar. Esse passuco pode ser explicado tanto conforme Rabi Hanina, tanto conforme Rabi Yochanan, é o mesmo sentido. Mas Benaya, por que eles estão discutindo? Qual é a repercussão dessa discussão pela Halachá? E Kabenam tem sim uma repercussão. Ou seja, conforme Rabi Hanina, a pessoa tem que deixar passar a reza, isso significa deixar passar mesmo a longo prazo. Conforme Rabi Yochanan, a pessoa tem que deixar de revelar a sua reza, significa curto prazo. Vai falar aqui a Gemara. E Kabenet de Rav Sheshet. A diferença é com relação ao que Rav Sheshet fez. Rav Sheshet Masar Shintei Leshamei. Rav Sheshet tinha bebido vinho e não podia rezar. Ele encarregou uma pessoa de acordar ele um pouco depois. E ele ia rezar. Mar it lei de Rav Sheshet, mar leit lei de Rav Sheshet. Conforme Rabi Yochanan, Rav Sheshet fez bem. Ele pediu para o encarregado acordar ele depois de um pouco. E ele pode rezar depois, porque a Torá falou... Apik, deixar de revelar sua reza temporariamente, a curto prazo você pode voltar a rezar depois, é suficiente. Rav Sheshet não ia acordar sozinho, ele pediu para alguém acordar ele depois de um pouco de tempo. Porém, Rabi Hanina ia discutir com Rav Sheshet. Conforme Rabi Hanina, Rav Sheshet tinha que dormir até ele acordar sozinho. Porque a Torá fala que a pessoa tem que deixar passar a reza sem deixar passar mesmo a longo prazo. Mesmo que vimos no daf anterior, a opinião de Rabi Bar Abba, Rabi Bar Abba falou que a pessoa que dorme um pouco já é suficiente. Por que Rabi Hanina discutiu com Rabi Bar Abba? Aparentemente Rabi Hanina concorda com Rabi Bar Abba, porque Rabi Hanina fala que Rav Sheshet tinha que dormir bastante até ele acordar sozinho. Aparentemente se dá que Rav Sheshet bebeu bastante vinho. E mesmo que a Gemara falou no daf anterior que a pessoa que bebe bastante vinho, a pessoa dorme depois e só acentua os efeitos do vinho. Isso é só até um limite. Se essa pessoa dorme bem, mesmo que não acordar sozinho, já é suficiente para essa pessoa estar se sentindo bem e não estar embriagada e pode rezar depois. Por isso, o Rav Sheshet foi para esse ajudante calcular quanto tempo o Rav Sheshet precisa de sono para se sentir bem depois. Continua. Marafria Barashi Amará. Falou o sábio nome de Rav. Kol she'enda tomei yoshevet alav. Toda pessoa que não está com seus pensamentos organizados, não está tranquilo. Alit palel. Não deve rezar. Mishum shenemar. No Pasuk Batzar Aliore. A pessoa que está atordoada não deve rezar, porque a pessoa que está em sofrimento não deve ensinar alachot. Ou seja, também a pessoa que está em sofrimento, está atordoada, não deve rezar também. Rabi Hanina biyoma deratach. Se acontecia que Rabi Hanina ficava nervoso, lo matzli, ele não rezava todo aquele dia. Amar, ele justificava, Batzar Aliore. O Pasuk fala que se você está atordoado, sofrendo, você não deve ensinar alachot. Por isso, Rabi Hanina, quando ele ficava nervoso naquele dia, ele não rezava mais, porque ele ficava atordoado. Continua agora, Mar-Ukva biyoma deshuta, lo avenafik lebeidina. Mar-Ukva não saía para o seu tribunal rabínico se tinha muitos ventos. Que chuta significa o vento que vem do sul, é um vento bem forte, e atordoava Mar-Ukva, ele não ficava calmo e não conseguia fixar a lachot. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, falou o sábio, Ilcheta bayatziluta. Para a pessoa fixar a lachot e estudar a lachot, a pessoa tem que estar muito lúcida, muito tranquila, que yoma de istana.
Assim como a pessoa está tranquila no dia que tem uma brisa agradável que vem do norte, assim a pessoa tem que estar sempre tranquila para fixar a Lachot. Amar Abaye, falou Abaye, e Amra li em. Fala Abaye, se a minha mãe, a mãe aqui não é a mãe biológica de Abaye, a mãe biológica de Abaye faleceu no parto, é a madrasta de Abaye. Fala Abaye, e Amra li em, se a minha madrasta me pede, Karif Kutra, me aproxima o kutar. Kutar é um tipo de patê feito de leite. Lotanai, fala Abaye, ele já não conseguia estudar a Torá com calma e com tranquilidade. Isso já atordoava um pouco a concentração de Abaye. Ele sim estudava a Torá, mas ele não estava estudando a Torá com toda tranquilidade e com toda clareza. Amarava, falava, Ikaratstan Kina, se um piolho me morde, Lotanai, todo aquele dia, Rava não conseguia estudar com muita clareza. Marberid Ravina, Kassam Marberid Ravina, Avdalei Mei, a sua mãe fez para ele, Shiva Mani le Shiva Yomi, 7 roupas para 7 dias. Um dia ele tinha uma roupa, no próximo dia já trocava de roupa, uma defesa contra piolhos. O motivo que ela fez isso para ele é para ele não sofrer dos piolhos e poder estudar a Torá com clareza. Continua, Maravilda, falou Ravilda, Lo ivre leilha ela leshinta. Hashem criou a noite para as pessoas dormirem. Amarabishmam Melakish, falou Bishmam Melakish, Lo ivre siara ela legilsa. Hashem criou a noite para você estudar a Torá. Falam os comentários, não é uma machloket. Uma pessoa que consegue estudar a Torá à noite, então para ele a noite foi criada para ele estudar. Uma pessoa que não consegue estudar a Torá à noite, tem que dormir à noite, então Hashem criou para ele à noite, para ele dormir. Continua, Amrelei lerabizera. Falaram para a Abizera, Mechad dan shmatar. Os seus ensinamentos são claros, são muito exatos. Amarleu respondeu a Abizera, de imam menino. O motivo que eles estão tão claros e tão exatos é porque eu estudei eles de dia. Conforme a Abizera, a pessoa deve fixar o seu estudo principal de dia e à noite ele tem que descansar. Amrelei bratei de Rafrizá, falou a filha de Rafrizá para Rafrizá, Lo baimad meinam purta, o senhor não quer dormir um pouco? Amar lá, respondeu Rafrizá, Ashtat yomi de arich vekatini venenum tuva. Falou Rafrizá, logo mais vão vir os dias longos e pequenos. Venenum tuva, ele vai dormir bastante. Ou seja, Rafrizá estava mencionando o dia do falecimento, que a pessoa descansa bastante e não tem muitas mitzvot lá. Continua Marav Nachman Bar Yitzchak, falou o sábio, Anan poale de imame anan. Nós somos empregados que trabalham de dia. Com relação à Torá, o principal da Torá é estudado de dia. Ravach Abariakov, Yazif, Upará. Ravach Abariakov pegava emprestado e pagava, ou seja, ele tem um estudo fixo de dia. Se ele estava ocupado durante o dia com o trabalho dele, por exemplo, com alguma necessidade, então ele pagava isso à noite, completava o estudo à noite. Continua com Amara Belazar, falou a Belazar. Abaminaderech, a pessoa que voltou de viagem, Alit Palel Shloshayamim, ele não deve rezar por 3 dias. Ele não vai rezar a Midah completa, ele vai rezar uma Tfilah Ktsara, uma reza resumida que tem no Sidurim. Sheneimar, a fonte disso, Bakavsem elanar, Haba elahava, Venachne Sham Yamim Shloshah, Vavina Baam. Ezra Sofer, quando ele trouxe o povo de Israel da Babilônia para a terra de Israel para construir o segundo templo, ele falou para o povo de Israel que vamos acampar um rio que desemboca numa cidade chamada Avá. Vamos passar lá 3 dias. Depois, depois Ezra ia ver a situação do povo, qual parte do povo veio com ele, qual parte do povo ficou na Babilônia. A gente vê que ele precisava de 3 dias para se acalmar da viagem. Também uma pessoa que voltou de viagem tem 3 dias para se acalmar, deve rezar resumida e depois ele continua rezando a Amidah normalmente. A avó de Shmuel, que atebeu, quando o pai de Shmuel vinha de viagem, Lomatz Litlata Yom, ele não rezava por 3 dias, ele rezava Tfilah Ktsara. Shmuel Lomatz Bebeita de Id Beshifra, Shmuel não rezava numa casa que tinha lá cerveja, o cheiro da cerveja atordoava Shmuel. Rav Papa Lomatz Bebeita de Id Bei Harsena, Rav Papa não rezava numa casa que tinha peixe frito, Harsena um peixe à milanesa com farinha, atordoava a concentração de Rav Papa e Rav Papa não rezava lá. Continua agora a Mara Bichanina, falou a Bichanina, Kol mitpate beyeno, yesh bo midat kono. Fala a Bichanina, toda pessoa que se ele bebe bastante vinho, ele perdoa todas as pessoas que pedem perdão para ele, yesh bo midat kono. Ele tem uma inspiração divina. Ele se comporta como Hashem se comporta. Qual é a fonte disso? O Shenemar, Barach Hashem et reach hanichuach. Hashem sentiu o cheiro dos korbanot. Korban aqui é o korban que Noah fez depois do Mabul, depois do dilúvio.
Hashem imediatamente prometeu não trazer mais o dilúvio ao mundo. Hashem sentiu o cheiro do Corban e teve piedade. Essa pessoa que bebe vinho, que tem piedade dos outros, ele se parece com Hashem. Vimos anteriormente que Shmuel sentiu o cheiro da cerveja, isso já atordoava Shmuel como se tivesse bebido cerveja. Então, como fez essa relação entre o cheiro dos Korbanot e a pessoa beber vinho? Continua, Marabihia, fala Rabihia. Toda pessoa, mesmo que ele se bebe bastante vinho, ele continua concentrado e sério. Ele tem uma inspiração dos 70 anciãos do povo de Israel. Shevim Skrim são aqueles 70 sábios e profetas que Moshe Rabbeinu reuniu para dirigir o povo de Israel e ensinar o povo de Israel as alachot. E o que aconteceu foi que Moshe Rabbeinu ele chamou 72 Kenim, 72 profetas e sábios, e dois deles, Eldad e Meidad, ficaram no acampamento e profetizaram que Moshe Rabbeinu ia falecer, e Yehoshua ben Nun ia entrar com o povo de Israel na terra de Israel. Com certeza, esses Shivim Kenim, esses 70 anciãos que sim se reuniram em volta de Moshe Rabbeinu, são maiores do que Eldad e Meidad, e mesmo assim eles não revelaram essa profecia que Moshe Rabbeinu ia falecer, e Yehoshua ia trazer o povo de Israel para a terra de Israel. Quem tiver essa característica desses Shivim Kenim, que eles guardam um segredo, que eles sim sabem, explica qual é a relação entre o vinho e esses Kenim. Yain itan beshivim otiot. A gematria, a numerologia de vinho, Yain, é 70. É como se fossem 70 letras acopladas à palavra Yain, porque os dois Yudin são 2 vezes 10, isso é igual a 20, o Nun é 50, somando 70. Vesod nitan beshivim otiot, também a palavra Sod, segredo, também foi dada como se fossem 70 letras, porque a numerologia de Sod também é 70. O Samech vale 60, o Vav vale 6 e o Dalet vale 4, somando 70. Interpreta qual é a relação entre Yain e Sod. Nichnas Yain yatzah Sod. A pessoa que coloca vinho em seu corpo, automaticamente ele tira os seus segredos. A pessoa que é mais forte do que os 70 do vinho, significa que ele tem uma inspiração dos 70 anciãos. Ou seja, a pessoa que bebeu o vinho e não revela o seu segredo, que os dois têm a numerologia de 70, significa que ele é mais forte do que esse número 70 do vinho, do Yain. E ele pegou essa força que veio dos Shivim Kenim, os 70 anciãos que se reuniram em volta de Moshe Rabbeinu. Continua, Marabichani falou o sábio, Lo nivra Yain, ela lenachem avelim. Porque Hashem criou o vinho é para consolar os enlutados. O Leshalem Sachar la Reshaim. Outro motivo que Hashem criou o vinho é para pagar a recompensa para os perversos. Os perversos que fazem algumas mitzvot, Hashem tem que pagar para eles essas mitzvot, criou o vinho para eles ficarem felizes e receberem através dessa felicidade a sua recompensa das suas mitzvot. Shenemar, a fonte disso, Tnu Shechar Laoved, dê cerveja para uma pessoa que está perdida, uma pessoa perversa que está perdida por causa da sua perversidade. E a continuação do Pasuk, V'yain lemare nefesh, temos que dar também vinho para uma pessoa que está enlutada, está sofrida. Continua, Marabi Hanin Bar Papa, falou o sábio, Kol she'en yain nishpak betor betor kamayim, toda pessoa que não tem o vinho em sua casa, que se despeja como água. Se a pessoa não tem tanta quantidade de vinho assim como ele tem de água, para si próprio, para dar para os pobres, Enol Bichal Brachá, não é considerado que ele tem a Brachá de Hashem completa. Ele tem certa Brachá, mas ele não tem a Brachá completa. A Brachá completa significa que ele tem vinho como água. Shenemar, a fonte disso, o Berach et lachmecha vetnemecha, se o povo de Israel vai cumprir as mitzvot, Hashem vai abençoar o pão do povo de Israel e a água do povo de Israel. Porque a Torá relacionou o pão com a água. Explica agora, Malechem shenikach bekesev maaser, do mesmo jeito que o pão a pessoa pode comprar com dinheiro de maaser. Sabemos que a pessoa que tem um lote de frutas tem que tirar várias oferendas, vários dízimos. O segundo dízimo, maaser sheni, significa que a pessoa vai pegar essas frutas, esse dízimo, e levar para Yerushalayim e consumir as frutas em Yerushalayim. Se a pessoa não pode levar tantas frutas para Yerushalayim, ou se a pessoa não pode ir para Yerushalayim naquele momento e as frutas vão se estragar, a pessoa faz uma transferência, um hilul, transfere a espiritualidade dessas frutas para dinheiro, leva esse dinheiro em certa ocasião para Yerushalayim e compra comidas especiais. A pessoa pode comprar pão com dinheiro de Maaser Sheni,
é uma comida especial. Afmaim, shenikach bekesef maaser. No passuco fala com relação à água, vai ser uma água que a pessoa também pode comprar com dinheiro de maaser. E a água, literalmente, não é uma bebida especial, a pessoa não pode comprar água com dinheiro de maaser sheni. O mainil, qual é esse líquido que a pessoa pode comprar com dinheiro de maaser sheni? Yain, é o vinho. Vikakar elemai, a Torá chamou o vinho de água, por quê? Viramos a página, explica Gemara, Inishpat no betokamai, se a pessoa tem tanto vinho quanto água, e que a brachá, você vê que a pessoa recebeu a brachá plena de Hashem. Beiló, lo. Mas se a pessoa não chegou nesse nível, que ele tem tanto vinho quanto água, ele não chegou na brachá plena de Hashem. O Erimá fala no Shulchan Aruch que temos esse costume de na Havdalah, desperdiçar um pouco de vinho para cumprir isso que a Gemara fala aqui. O vinho tem que ser despejado como a água. Então despejamos um pouco de vinho para atrair essa brachá de Hashem. Continua Marabilai, Beshloshat Varim Adam Nikar. Em 3 situações a pessoa é reconhecida se é uma pessoa íntegra ou não. Bekossô, Bekissô, Bekassô. Se a pessoa se embriaga, ele é reconhecido se é uma pessoa íntegra ou não. O Bekissô, dos negócios, ele também é reconhecido se é uma pessoa íntegra ou não. O Bekassô, e na sua fúria. Se a pessoa fica muito furiosa, a pessoa tem que trabalhar as suas midot, seus comportamentos. Ve'amre le'av be'sarko. E tem uma opinião que fala que mesmo através do riso da pessoa, a pessoa pode ser reconhecida se é uma pessoa íntegra ou se é uma pessoa fútil. Depende de como ele ri. Continua a Maravilha, voltando ao assunto do capítulo com relação a Yehudim que moram com Goim, num avô, num beco, num hatzer, num pátio e diferentes alachot. Fala, Israel no riba pnimit ve Israel bachitzoná, com relação a 2 pátios. Se a pessoa entra na rua no primeiro pátio, esse pátio tem paredes, no fundo desse pátio tem uma porta para outro pátio. Fala o sábio, Israel no riba pnimit, tem um Yehudi morando com um goi no pátio de dentro. Ve Israel bachitzoná, e tem um Yehudi morando no pátio de fora. Qual é a relação a essa situação? Vimos anteriormente a Machlok de Rabi Eliezer ben Yaakov e Rabi Meir. Se um goi proíbe um Yehudi de carregar nesse pátio ou nesse beco ou não. Conforme Rabi Eliezer ben Yaakov, um goi não proíbe um Yehudi de carregar, um goi só proíbe 2 Yehudim de carregar. Uma situação que é necessário no Vechatzirot entre os Yehudim, comprar 2 refeições de comida em sociedade, colocar na casa de uma dessas pessoas. Aí o goi impede o Vechatzirot e proíbe os Yehudim de carregarem. Por numa situação que só tem um Yehudi morando com um goi, fala Rabi Eliezer ben Yaakov, o goi não proíbe o Yehudi de carregar. Já vimos o motivo disso na Gemara da Samech Bet e vamos revisar isso na Gemara na frente. Conforme Rabi Meir, um goi proíbe também um Yehudi de carregar nesse pátio ou nesse mavô, nesse beco. A conclusão foi que tinha um Yehudi e um goi morando no pátio de dentro e um Yehudi morando sozinho no pátio de fora. Bama selifne Rebbe. Perguntaram para Rebbe, ve'asar. Rebbe proibiu. Velifne Rabi Chia ve'asar. Também Rabi Chia proibiu. A Gemara entendeu no começo que Rebbe e Rabi Chia proibiram carregar também no pátio interno, também no pátio externo. O motivo que não pode carregar no pátio interno seria como Rabi Meir fala, que um goi proíbe um Yehudi de carregar. Então esse é o caso do pátio interno, um Yehudi e um goi. Também é proibido carregar no pátio externo, mesmo que é só um Yehudi que mora lá. Porém, o Yehudi de dentro e o goi tem drissat regel. Drissat regel significa uma permissão deles andarem do pátio externo para a rua. E também da rua para o pátio interno. Então, eles têm drissat regel, é como se eles estivessem morando junto com o Yehudi no pátio externo. Mas eles estão morando, se resulta que são 2 Yehudim morando com um goi no pátio externo, através desse conceito de drissat regel. E se é necessário fazer o Vechatzirot entre esses 2 Yehudim, e o goi impede eles de fazer o Vechatzirot. Yativ Rabba ve Rav Yosef beshili pirki de Rav Sheshet. Rabba e Rav Yosef estavam sentados no final do shiur de Rav Sheshet. Yativ Rav Sheshet, e Rav Sheshet se sentou com eles. Vekamar, ele falou Rav Sheshet, Keman amra Rav leshmate. Como que Rav falou essa halakha, que é proibido carregar no pátio interno e também no pátio externo? Que Rabi Meir, falou Rav Sheshet como Rabi Meir, que fala que um goi proíbe um Yehudi de carregar. Por isso Rav citou Rebbe e Rabi Chia, que é proibido carregar no pátio interno, que no caso é um Yehudi e um goi que moram lá. Como Rabi Meir fala, conforme Rabi Eliezer ben Yaakov, será permitido carregar no pátio interno, uma vez que não temos 2 Yehudi morando com o goi, só um Yehudi morando com o goi.
Kirkesh Rabba Reshei. Rabba abanou sua cabeça concordando com Rav Sheshet. Kirav sustenta Alahá como Rabi Meir. Amara você falou Rabi você sobre isso. Tregavre Ravre, que Rabbaná Lito Baimilta. Dois sábios tão grandes como Rabba e Rav Sheshet vão se enganar nessa Alahá, que eles falaram que Rav sustenta Alahá como Rabi Meir. Não é verdade? E que Rabi Meir, se Rav sustenta Alahá como Rabi Meir, Lama li Israel Bachitzuná. Para que Rav tem que citar esse ponto que tinha um Yehudi morando no pátio externo? Com certeza o motivo é porque seria permitido carregar no pátio interno, mas tem um Yehudi e um Goi, como Rabi Eliezer ben Yaakov fala. E o motivo que é proibido carregar no pátio externo é porque o Yehudi tem Drissat Regel no pátio externo, é como se fossem dois Yehudim. Também o Goi tem Drissat Regel, a permissão de passagem no pátio externo. O Goi proíbe os dois Yehudim de carregarem, só no pátio externo seria proibido carregar, não no pátio interno. Por isso, Rav se deu esse ponto que tem um Yehudi no pátio externo. Que só no pátio externo vai estar proibido carregar, não no pátio interno. Então, você perguntou contra Rav Sheshet e Rabba. Mas se você quiser responder a opinião de Rav Sheshet e a opinião de Rabba. Mas talvez Rav estava citando como aconteceu naquele caso. Realmente não era necessário falar esse ponto que tinha um Yehudi do pátio de fora. Era suficiente falar lá do pátio de dentro, que o Yehudi está proibido de carregar no pátio de dentro, como Rabi Meir fala. Fala, você não pode ser que isso que falou Rav. Ve'abau minei merav. Perguntaram os sábios para Rav. Pnimibim komam mal. Qual é a alahá com relação ao pátio interno? Será que esse Yehudi do pátio interno pode carregar ou não? Ele que está morando com um goi. Ve'amar laim falou Rav mutar. Esse Yehudi pode sim carregar. Você vê claramente como Rabi Eliezer ben Yaakov fala que um goi só proíbe dois Yehudim de carregarem. Só numa situação que tem entre eles Eruvei Hatzerot, aí o Goi impede o Eruvei Hatzerot, mas o Goi não proíbe um Yehudi de carregar. Isso que Rebbe e Rebbe Ria falam que é proibido carregar no pátio externo, uma vez que o Goi e o Yehudi do pátio interno tem Drissat Regel no pátio externo, como diz anteriormente. Vê lá, mas que você quer responder a opinião de Rav, que era Beleza ben Yaakov? Você quer explicar a opinião de Rav como era Beleza ben Yaakov? Fala, Ha-Maratiu Shnei Israelim Osrim Zeazé. Qual o caso da Beleza ben Yaakov falar que o Goi proíbe dois Yehudim de carregarem? É só se tem Eruvei Hatzerot entre esses dois Yehudim. Aí o Goi impede esses Eruvei Hatzerot. Porém aqui não vai ter Eruvei Hatzerot entre o Yehudi do pátio interno e o Yehudi do pátio externo. Mesmo que o Yehudi do pátio interno tem Drissat Regel, passagem no pátio externo, mas uma vez que ele pode carregar no seu pátio interno, os sábios não dificultaram a alahá, ele não tem que participar do pátio externo. Essa é uma halakha de Rabbaná e Rabi Akiva. Então fala que esse Yehudi do pátio interno não tem que participar do Eruvei Hatzerot como pátio externo, uma vez que no pátio interno ele pode carregar sem Eruvei Hatzerot. Uma vez que não tem Eruvei Hatzerot entre esses dois Yehudim, o Goi não proíbe eles de carregarem, o Goi só impede dois Yehudim de carregarem sem Eruvei Hatzerot entre eles. Então, por que Rav citou a alahá como Rebbe e Rabi Ria, que é proibido carregar no pátio externo? Uma contradição da opinião de Rav aqui. Ela, que Rabi Akiva, deve ser que Rav sustenta a alahá como Rabi Akiva. Que falou Rabi Akiva de Amar Regel Amuter de um Komá, que uma pessoa que tem Drissat Regel em outro Hatzer ou outro Mavoi, Amuter de um Komá, porém no seu pátio original ele pode carregar sem Eruvei Hatzerot. Ou seja, de Robim Komá, ele sim proíbe outra pessoa que está no outro pátio de carregar, até eles fazerem Eruvei Hatzerot, ele tem que participar do Eruvei Hatzerot do outro pátio, do Bekum, para as outras pessoas poderem carregar. Fala que deve ser que Rav sustenta a alahá como Rabi Akiva. Como Rabi Akiva, essa pessoa do pátio interno tem que participar do Eruvei Hatzerot do pátio externo, uma vez que tem um Goi que também tem Drissat Regel no pátio externo. O Goi impede esse Eruvei Hatzerot de acontecer, eles não podem carregar. Pergunta, mas Lama li nochri? Então por que Rav estudou essa alahá que tinha um Goi no pátio interno? Afilo Israel não, mesmo que não tenha um Goi. Tem só um Yehudi. Eles não podem carregar se não fizerem Eruvei Hatzerot. Aqui que tem um Goi, não tem por que eles fazerem Eruvei Hatzerot, porque Eruvei Hatzerot não funciona. Então por que Rav tem que estudar essa alahá que tinha um Goi morando no pátio interno? No pátio interno é permitido carregar, porque ela é como Rabi Eliezer ben Yaakov. No pátio externo seria proibido carregar, porque eles não fizeram Eruvei Hatzerot lá. Maravuna Beredra Veshua falou o sábio Leolam que Rabi Eliezer ben Yaakov, veio que Rabi Akiva, Rav se dela como Rabi Eliezer ben Yaakov, por isso o Yehudi do pátio interno pode carregar,
que está sozinho com um goi, vê que Rabi Akiva, ela é como Rabi Akiva, que essa pessoa do pátio interno tem que participar do Ruvei Hatzirot do pátio externo. E por que, então, o Rav citou essa alahá que tinha um goi no pátio interno? Rabi Mayaskina, aqui é um caso específico, que é um Sheirvu, que é um caso específico que eles sim fizeram o Ruvei Hatzirot, mesmo que tenha um goi lá, eles não sabiam que um Ruvei Hatzirot não funciona na presença do goi, fizeram o Ruvei Hatzirot. Aí falou Rav, que eles não podem carregar por causa do goi. Petama de Ikanochri, tudo motivo que eles não podem carregar depois de fazer o Ruvei Hatzirot, é porque tem um goi lá. O de Assir, por isso é proibido, Avalei Ikanochri, lo Assir, por isso se não tivesse o goi, seria permitido eles carregarem, uma vez que eles fizeram o Ruvei Hatzirot. Continua com Rabi Rabi Eliezer Merav. Perguntou Rabi Eliezer para Rav, Israel Enochri Bachitzoná Ve'Yisrael Bapnimit Mal. Vimos esse conceito no Daf Samer Bet. O conceito era que, conforme Rabi Eliezer Ben Yaakov, por exemplo, os sábios não proibiram um Yehudi de carregar se ele mora sozinho com um goi. O motivo é porque o Yehudi por si só tem tendência de querer se mudar desse local. Os sábios falaram que o goi proíbe um Yehudi de carregar num recinto para o Yehudi querer se mudar, para ele evitar morar com um goi, para não aprender os costumes do goi. Porque numa situação que o Yehudi tem medo de morar com um goi, por exemplo, que o goi ele é suspeito de assassinar Yehudi, então um Yehudi sozinho com um goi, automaticamente tem uma tendência de querer se mudar. Os sábios não viram aqui necessidade de proibir ele de carregar nesse recinto para ele querer se mudar, porque sozinho ele vai querer se mudar, porque ele tem medo do goi. Se dois Yehudi morando com um goi, aí já é proibido carregar, porque um protege o outro, o goi tem medo de assassinar um Yehudi, porque talvez o outro Yehudi vai ver. Aí os sábios proibiram eles carregarem naquele Hatzer, naquele Mavoi, para que fique difícil morar com um goi, para os Yehudim se mudarem e morarem com um Yehudi. Pergunta Gemara, Israel Enochri Bachitzoná, tem dois pátios, um dentro do outro. Ou seja, a pessoa entra da rua no primeiro pátio, no fundo do pátio tem uma porta para o segundo pátio, e Israel Enochri Bachitzoná, tem um Yehudi e um goi morando no pátio externo, Ve'Yisrael Bapnimit, tem um Yehudi morando sozinho no pátio interno. Mal, qual é a halakha? Será que o goi proíbe esse Yehudi do pátio externo de carregar ou não? A questão é, vimos anteriormente que se tem um Yehudi e um goi no pátio interno e um Yehudi no pátio externo, eu considero esse goi proíbe o Yehudi do pátio externo de carregar. O motivo é porque esses dois Yehudim se sentem seguros. Esses dois Yehudim não têm medo do goi, uma vez que eles estão morando juntos. Agora eu vou explicar na frente por quê. A questão é será que aqui também, esse Yehudi e esse goi que estão morando no pátio externo, e tem um Yehudi no pátio interno, será que esse Yehudi do pátio externo tem medo de morar com o goi? Se ele tem medo de morar com o goi, os sábios não proibiram o Yehudi de carregar, porque sozinho ele vai querer se mudar? Mal, qual é a halakha? Com relação àquele caso que vimos anteriormente, que tem um Yehudi e um goi morando no pátio interno, e um Yehudi morando no pátio externo. O motivo que esse goi proíbe o Yehudi do pátio externo de carregar, Mishum de Shchiach de Dai, porque esses dois Yehudim não têm medo do goi. Eles sim aceitam morar com um goi nessa situação. Porque o goi tem medo de assassinar um Yehudi nessa situação. Vesavar, o motivo que ele tem medo é que ele tem um receio, At Israel. Se ele vai assassinar o Yehudi que mora com ele no pátio interno, ele tem um receio que o Yehudi do pátio externo vai vir. Vai perguntar onde está o Yehudi vizinho do goi no pátio interno. E o goi não pode falar que o Yehudi saiu, porque esse segundo Yehudi do pátio externo pode falar que não viu o Yehudi saindo, ou esse Yehudi não veio cumprimentar ele, e o Yehudi vai descobrir que esse goi matou o primeiro Yehudi do pátio interno, a valacha, porém aqui nessa situação é diferente. Aqui temos um Yehudi e um goi morando no pátio externo, e um Yehudi morando sozinho no pátio interno, mas aqui o goi não tem medo de assassinar esse Yehudi do pátio externo. A Minalei, o goi pode pensar em responder para o Yehudi do pátio interno, se ele perguntar onde está o seu vizinho do pátio externo. Nafak Azalei, ele saiu para a rua. O Yehudi do pátio interno não tem como contradizer esse goi, e na verdade o goi assassinou o Yehudi. Se talvez esse Yehudi do pátio externo tenha medo de morar com o goi, e sozinho ele tem uma tendência de querer se mudar aqui, talvez os sábios não proibiram esse Yehudi do pátio externo de carregar essa situação. Mesmo que o Yehudi do pátio interno tem drissat regel, ele tem passagem e caminho no pátio externo,
É como se fossem dois Yehudim morando com um goi. Tivemos a Alahá que dois Yehudim morando com um goi é proibido carregar. Mas talvez os sábios não dificultaram a Alahá nessa situação. Mas que o Yehudi do pátio externo tem medo do goi. Uma situação um pouco diferente. Ou Dilma, ou talvez não. Talvez o goi tenha sim medo de assassinar o Yehudi do pátio externo. A Hanami Mirtat, o goi tem sim medo de salvar. Que o goi tem esse receio. Hastat Israel vechazir, justamente agora talvez esse Yehudi do pátio interno vai passar e vai perceber que o goi está assassinando o Yehudi. Então ele não vai querer assassinar o Yehudi do pátio externo. Consequentemente, esses Yehudim não têm medo de morar com o goi nessa situação. E os Hamim proibiram eles de carregar no pátio externo nessa situação, porque eles não têm medo do goi. Amalei respondeu o sábio. Ten lachacham ve'erkam ot. Respondeu aqui Rav. Temos que associar esse caso com o caso que vimos anteriormente, que um Yehudi e um goi estão morando no pátio interno, e lá os Yehudim não têm medo do goi, também aqui os Yehudim não têm medo do goi, porque o goi pode ter esse receio que justamente agora o Yehudi do pátio interno vai passar pelo pátio externo e vai perceber que o goi está assassinando no Yehudi do pátio externo. Continua, Resh Lakish, Vetalmidei de Rabi Hanina, Ikleuleal Pundak. Resh Lakish, os alunos de Rabi Hanina se encontraram numa hospedaria e tinha um goi morando lá. Esse goi não era o proprietário, ele era inquilino. Ele tinha alugado esse local. Velova Sorre, e esse inquilino não estava passando o Shabbat naquele local. Já vimos anteriormente que um goi que não está passando o Shabbat naquele local não proíbe os Yehudim de carregarem. Porém, os Chachamim tiveram um receio que talvez esse goi ia voltar no meio do Shabbat e automaticamente ia proibir os Yehudim de carregar. Ve'ava Maskir, porém o proprietário estava naquele local. Amru, perguntando aos sábios, vimos que o conceito para poder carregar no local que tem um goi é alugar do goi o direito que ele tem de usar esse pátio. Eles perguntaram, será que podemos alugar a posse do proprietário no pátio ou não? Uma vez que o proprietário já alugou para esse outro goi, talvez o proprietário já não pode mais alugar sua posse no pátio, uma vez que ele não está morando mais lá. Isso é uma questão. A pergunta não começa se esses dois goim têm um contrato que o proprietário não pode despejar o inquilino quando ele quiser. A pergunta nem começa, é como se o proprietário não existisse, não tivesse nenhuma posse na sua casa, todo o tempo que não terminou o contrato. De Loagria, não podemos alugar do proprietário. Kitibae, a pergunta começa, a pergunta começa se o proprietário pode despejar esse inquilino quando ele quiser. E esse era o caso nessa situação, que esse proprietário podia despejar o inquilino quando ele quisesse. Mas qual é a alahá? Uma vez que esse proprietário poderia despejar esse inquilino, então podemos alugar do proprietário a posse que ele tem no Hatzer, no pátio, e no Mavô, e no Beco, mesmo que ele não despejou agora esse inquilino, mas ele poderia, ele tem essa posse, ele pode também alugar a posse que ele tem no Hatzer, no Mavô, ou Dirma, ou talvez não podemos alugar desse proprietário, Alosaki. Naquele momento esse proprietário não despejou esse inquilino. Sendo assim, é como se esse proprietário não tivesse nenhuma posse em sua casa e também no Hatzer, no pátio, e não podemos alugar dele. Sabe se tiver essa dúvida? Amar la Resh Lakish Niskor. Falou Resh Lakish, vamos sim alugar desse proprietário. O conceito de Resh Lakish é que os sábios sempre facilitaram as alachot com relação às leis de Eruf. Uma vez que Eruf é uma alachá rabínica, sempre podemos ir lekula facilitando. Falou Resh Lakish, vamos sim alugar desse proprietário. O Rekshenagia, esse Rabotenu Shebadarom, quando vamos chegar até os nossos Hamim no sul, Nishalaem, vamos perguntar para os Hamim se a gente fez corretamente de alugar desse proprietário. Atu Shailor de Rabi Efes, eles sim foram para o sul e perguntaram para Rabi Efes. Amar Lael, respondeu Rabi Efes, e a fé Sitem Jesachartem. Vocês fizeram muito bem de alugar desse proprietário, uma vez que esse proprietário pode despejar o inquilino, ele tem sim posse no Hatzer, e também tem posse na casa, e pode alugar sua posse no Hatzer. Continua, Rabi Hanina Bar Yosef, Rabi Chia Baraba, Rabi Asi. Os três sábios, Ikleu Lehal Pundak, eles se encontraram numa hospedaria de um goi. O goi não estava na véspera de Shabbat, eles fizeram Eruvei Hatzerot lá. Deata Nochri, Mari de Pundak be Shabbata. O dono da hospedaria voltou no meio do Shabbat. No momento que ele voltou, se anulou Eruvei Hatzerot dos sábios. Eles não podem mais carregar lá.
Amru, sábios perguntaram, Maulemei Garminei, será que é permitido alugar desse goi a posse, os direitos que ele tem nesse pátio no meio do Shabat ou não? Mesmo que sim, os sábios iam alugar esse goi no meio do Shabat, não os 3 sábios iam poder carregar lá, porque eles não iam poder fazer o Vechatzerot. Sabemos que só pode fazer o Vechatzerot da véspera de Shabat, o Vechatzerot se concretiza no Benashmashot do Shabat. Porém, eles poderiam fazer Bitul Reshut, anular suas posses e os seus direitos daquele pátio, transferir essas posses para um desses sábios, e só esse sábio pode carregar de sua casa para o pátio, e objetos que estavam nesse pátio na entrada do Shabat, não pode carregar da casa dos outros sábios para o pátio. Para esses 2 sábios que fizeram Bitul Reshut, podem pedir para o sábio que não fez Bitul Reshut de carregar por eles. Por eles questionaram, será que pode fazer esse aluguel da propriedade do Goi no pátio em Shabat ou não? Fala agora os 2 lados da questão. Soher que me'arev dami. Talvez a pessoa que aluga, os sábios vincularam essa alahá de alugar do Goi, após que tem no Hatzer para poder carregar lá. É como a alahá de fazer o Eruv, ma me'arev em Beodiom, do mesmo jeito que a pessoa que faz o Eruv tem que ser da véspera de Shabat. A Soher em Beodiom, também a pessoa que aluga do Goi tem que alugar da véspera de Shabat. Só aí funciona para as pessoas carregarem lá naquele pátio, ou Dilma, ou talvez não. Soher que mevatel reshut dami. Talvez os sábios vincularam essa alahá de alugar do Goi a sua posse no Hatzer. Assim como é possível fazer bitul reshut, uma anulação da propriedade de cada pessoa, transferir essa propriedade e esses direitos no pátio para uma dessas pessoas. Mas mevatel reshut vafilo beshabat, do mesmo que a pessoa pode fazer bitul reshut mesmo no meio do Shabat. A soher vafilo beshabat, também seria possível fazer o aluguel desse Goi no meio do Shabat também. Ou seja, os sábios estavam na dúvida se essa alahá de alugar do Goi, a propriedade dele está vinculada à alahá de Eruf, e só pode ser da véspera de Shabat, não no meio do Shabat, ou está vinculada à alahá de Bitul Reshut, anular a sua moradia, e pode ser no meio do Shabat também. Os sábios se dividiram com relação a essa alahá. Rabbi Hanina bar Yosef amar niskol. Rabbi Hanina bar Yosef falou que sim, é possível alugar do Goi no meio do Shabat. Rabbi Asi amar lo niskol. Se discutiu, falou que não podemos alugar no meio do Shabat, só da véspera de Shabat. Falando com ela, afinal, Amar leu Rabbi Chia bar Abba, falou Rabbi Chia bar Abba para os sábios, Nismoch al-Divrei Zaken. Vamos nos apoiar na opinião de Rabbi Hanina bar Yosef, que ele tem mais idade, Veniskol. E vamos sim alugar desse Goi no meio do Shabat e carregar lá. Atu Shailo leu Rabbi Yohanan. Em outra ocasião, os sábios foram para Rabbi Yohanan perguntar se eles fizeram corretamente. Amar Laem falou Rabbi Yohanan para os sábios, e a fé citem Shesachartem. Vocês fizeram corretamente, era permitido alugar no meio do Shabat, porque os sábios vincularam a alahá de alugar do Goi com a alahá de Bitul Reshut, a anulação das posses da pessoa no Hatzer, no pátio. Isso fala aqui a Gemara, mas até amanhã continuamos a ver com novos conceitos. Baruch Adonai Olam, Amém.